Pois é, a história, né? A história, a conquista, a estratégia, você vai montando estrategicamente, mesmo sem tanto dinheiro assim, que é o caso do Corinthians, que além de não ter tanto dinheiro assim, tem uma dívida gigante. Aliás, o futuro do Corinthians para esse ano, a gente tem que observar bem o que eles vão fazer. Olha, de olho aqui no nosso telão são os técnicos, são os números do técnico o Ramon Dias, que já tem 17 títulos, é o técnico estrangeiro que tem o maior número de títulos são aqui os no Brasil. argentinos com títulos, os argentinos com títulos, mas assim, olha só, são 17 títulos para ele, 9 com River Plate, 6 com Al Hilal, 1 com São Lourenço e agora com o Timão. Esse Heleno Herrera aí, ele tem uma trajetória interessante, né? De 16 títulos, é o cara interessante lá do Catenac. O Carlos Bianchi é dos mais antigos treinadores argentinos com 15 títulos. E o Marcelo Gallardo, que é o maior treinador da história do River Plate. Ele fez uma passagem brilhante pelo River Plate, depois foi para a Arábia e agora volta ao time do River. Mas olha o tamanho do Ramon Dias como técnico argentino. É gigante o Ramon Dias como técnico argentino. Quem você contrata aí pro seu time? Eu gosto muito do Ramon e é assim, eu acho que o Gallardo, por mais que ele tenha sido gigante comandando o time do River, ele é aquele cara de um modelo só. Eu tenho muita dificuldade de entender treinador que só tem um modelo. Sabe aquele cara, o Tite, 4-2-3-1. O Gallardo, meu time joga no 4-3-3 clássico e vai jogar assim, quer eu jogue com o Boca ou quer eu jogue com o time da terceira divisão. Eu tenho dificuldade. Eu gosto de treinador que pensa o futebol como eu penso. Então, eu sou o Flamengo, eu vou jogar com o Real Madrid, eu não vou jogar exatamente igual eu jogo como eu vou jogar com o Cuiabá, como eu vou jogar com o Sport Clube do Recife. Eu vou jogar diferente. Mas você acha que isso não é uma exigência do futebol atual? De você se adaptar ao seu próximo adversário e não... O que os caras fazem... É assim. Melhorar o seu, entendeu? Aquilo que você... O treinador que ele pensa, todo mundo tem muita dificuldade de treinar, porque não tem muito tempo. Então, ele acha o seguinte, eu posso fazer pequenas adaptações. O que o treinador... Eu converso muito com o treinador. O treinador que ele tem a convicção de que o melhor modelo é aquele, você não adianta, é taurino, sabe? O cara, ele põe na cabeça que aquela é a forma de jogar, ele vai jogar daquele jeito, independentemente do adversário, vai fazer pequenas adaptações de acordo com a necessidade para aquela próxima partida, de acordo com aquilo que ele entende ser melhor para o time dele em relação a um bom jogador ou a um mau jogador do time adversário. Mas ele não muda a estratégia e o modelo. Os outros treinadores mais inteligentes, os caras mais preparados, esses caras, eles mudam. Uma hora ele está jogando... Você veja o que fez, olha só que interessante. Você veja, a gente vai falar ainda de seleção brasileira, mas é só para te dar um exemplo. Você veja o que fez o Lionel Scaloni jogando contra o Brasil. E ele estava jogando em casa, ele fez um 4-5-1. Ele jogou com 5 caras no meio campo. E olha... Esse Julian Álvares é um monstro de jogador. Ele é atacante, mas ele volta para compor o meio campo quando o time não tem a posse de bola. Então, a gente vai ser da Copa do Mundo. Ele viu que o Dorival, incompetente, ia colocar 4 atacantes, ele reforçou o meio campo ainda mais. Então, ele mudou. Esse tipo de treinador, para mim, é o diferente. O Ramon Dias é desse tipo. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do Show de Esporte aí, mostrando os números de Ramon Dias, multicampeão como jogador e multicampeão como treinador. Ramon Dias, que tem uma passagem no Brasil pelo Vasco e não conseguiu o título, mas conseguiu êxito, tirar o Vasco do rebaixamento, né? E esse ano de 2024 acabou livrando o Corinthians também do rebaixamento do Brasileirão. Então, esse 2025 com certeza será um ano muito melhor, porque o técnico fez a pré-temporada, está tendo tempo para trabalhar e já colheu fruto, porque já se tornou campeão paulista pelo Corinthians, um título extremamente importante, um título que vai trazer os jogadores do Corinthians confiança, né? Tendo em vista que no elenco tinha apenas 2 jogadores que tinham conquistado o título no Corinthians, Maicon e Romero. O resto, nenhum ainda tinha conquistado nada pelo Corinthians. Então vai trazer moral, vai trazer um pouco mais de credibilidade ao time, ao elenco. E o Corinthians tem tudo, após ganhar o Paulistão, beliscar aí um título nacional
ou um título internacional, porque o Timão tem ainda a Sul-Americana, tem bons adversários, mas o Corinthians também hoje é um bom time, né? Tem um time qualificado, vai ao mercado, após o Corinthians conquistar aí o Paulistão, o presidente Augusto Melo acabou aí deixando claro que tá de olho no mercado. O time do tamanho do Corinthians nunca pode fechar as portas por oportunidade de negócio. O Corinthians trouxe o Memphis Depay por oportunidade de negócio. O Corinthians trouxe o Carrillo por oportunidade de negócio, oportunidade de mercado. Porque não dá para você fazer uma contratação hoje gastando aí 50, 60, 70 milhões de reais. Então, quando o Corinthians vê o jogador ao final do contrato, entra em contato, se o jogador tiver interesse, né, e o Corinthians paga o salário e ele sai livre. Agora, você chegar e pagar no jogador, acho que o último que o Corinthians fez isso foi o Yuri Alberto, que o Corinthians acabou dando bastante jogador jovem no Yuri Alberto, mas até o jogador que o Corinthians deu pro Zenit acabou não vingando, e o Yuri Alberto passou por uma fase muito difícil no Corinthians, mas agora está colhendo fruto, está vivendo uma fase extraordinária, muito feliz, ficou muito emocionado com a conquista do Paulistão, porque ano passado ele passou um momento difícil demais, onde a família teve que apoiar, teve que ajudar, ele quase que acabou saindo do Corinthians e ficou firme, né? Yuri Alberto nunca deixou de trabalhar, nunca foi para a mídia reclamar, então o Corinthians tem aí a possibilidade de conquistar outros títulos. Ramon Dias, ano passado, acabou perdendo títulos, né? De forma que ele foi equivocado ao escalar o time, ao substituir o time, né? E acredito eu que a partir dessa conquista do Paulistão para cima do Palmeiras no mata-mata, Ramon Dias tenha tirado lições dos outros mata-mata que perderam, e agora que ele continue ganhando os mata-mata, continue construindo uma bela carreira no Corinthians, porque a pressão continua no Ramon Dias. Existe uma ala corintiana que não quer mais o Ramon Dias, e ao final do jogo do Corinthians e Palmeiras, Ramon Dias concedeu entrevista e foi perguntado se ele fica ou sai do Corinthians. Me surpreendeu um pouco, porque ele disse o seguinte, abre aspas, olha, aqui no Corinthians já tem um trabalho bem feito, um trabalho sólido. Se eu sair, outro treinador chegar, é só dar continuidade. E se eu ficar, é só dar continuidade. Então, o Ramon Dias parece que me mostrou um pouco, né? Chateado com toda a situação das cobranças, né? Parece que essas cobranças de torcedor, principalmente de diretores de dentro do Corinthians, acabou incomodando bastante aí o técnico Ramon Dias, seu filho Emiliano Dias. Emiliano Dias, em entrevista recente, ele disse que ele mais o pai dele é considerado um patinho feio aqui no Brasil, mas eles vieram para aqui para marcar história. E já marcaram. Com a conquista do Paulistão, está marcado para sempre o nome deles na história do Corintiana. E eu acredito que o Corinthians esse ano seja bem diferente do ano passado, né? Que comece aí a conquistar títulos nacionais, títulos internacionais, porque o elenco lá vai aos poucos formando um belo de um time. Ramon Dias tem números bons no Corinthians, né? 17 vezes foi campeão na sua carreira, por River Plate, por onde passou ganhou praticamente. No Vasco só tirou o Vasco de segunda divisão, mas ficou lá praticamente 6 para 7 meses, né? E no Corinthians teve um tempinho a mais para trabalhar, já estamos colhendo ótimos, excelentes, maravilhosos frutos. E aí, pessoal, o que vocês acham? O Ramon Dias, após ganhar o Paulistão, ele ganhou confiança da diretoria ou ainda não? Quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para deixar o seu comentário, deixar também o like, porque o like é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o vídeo para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.